O globalismo envolve a tentativa de unir diferentes grupos sob um líder ou conjunto de ideias. Embora a palavra globalismo seja nova e geralmente se refira a países trabalhando juntos de perto, hoje existem relatos bíblicos que nos mostram indivíduos e impérios tentando centralizar o controle. Um dos exemplos mais notáveis de globalismo inicial na Bíblia é a história da Torre de Babel, encontrada em Gênesis 11, versos do 1 ao 9. Esta é talvez a instância mais famosa de esforços de globalização precoce. A tentativa de construir a Torre de Babel, por volta do século 21 a.C., foi um ato de desobediência direta ao comando de Deus para povoar a terra, conforme mencionado em Gênesis 9, verso 1. De acordo com a narrativa, a humanidade, falando uma única língua, congregou-se na terra de Sinar, Babilônia, e decidiu construir uma cidade e uma torre com seu topo nos céus para fazer um nome para si mesmos e evitar sua dispersão pela terra. Em termos simples, a humanidade rebelou-se, decidindo centralizar-se em uma cidade e não ser espalhada pela terra, conforme instruído por Deus. A construção da Torre de Babel foi liderada pelo rei Nimrod, que era bisneto de Noé. O nome de Nimrod, frequentemente interpretado como rebelde, reflete sua desobediência ao liderar um empreendimento tão ambicioso. Esse empreendimento foi, sem dúvida, um ato de orgulho e rebelião contra Deus, levando à intervenção divina. Deus confundiu sua linguagem, fazendo com que não mais se entendessem, e os dispersou sobre a face da terra, frustrando assim seus esforços de unificação e centralização. Nimrod, o caçador, é às vezes visto como um tipo de anticristo, um prenúncio do anticristo, devido à sua desobediência à autoridade de Deus. Esta rebelião, visando centralizar o poder humano e possivelmente alcançar o céu sem aprovação divina, opõe-se diretamente ao comando de Deus para a humanidade se espalhar e povoar a terra, como visto em Gênesis 9, verso 1. Esta desobediência espelha a oposição do anticristo à autoridade de Deus, conforme descrito nas profecias do Novo Testamento. Nimrod é frequentemente associado ao estabelecimento do primeiro reino na Terra, incluindo várias cidades importantes na Mesopotâmia, como visto em Gênesis 10, verso 10. Seus esforços para centralizar o poder e o controle podem ser vistos como precursores do domínio que o anticristo é profetizado a ter sobre as nações, consolidando o poder político e religioso para desafiar a autoridade de Deus. Embora não explicitamente declarado na Bíblia, interpretações tradicionais e extrabíblicas sugerem que Nimrod pode ter sido instrumental na introdução da idolatria e do culto falso. Essas práticas contrariam diretamente a adoração do único Deus verdadeiro, uma ação característica do anticristo, que, segundo a profecia bíblica, se exaltará acima de tudo que é chamado Deus ou é adorado. Na escatologia cristã, o reino de Nimrod, particularmente a Torre de Babel, simboliza o orgulho humano, a rebelião e a tentativa de alcançar o status divino sem Deus. É por isso que Nimrod é visto por alguns estudiosos da Bíblia como um tipo de anticristo. O anticristo é descrito de maneira semelhante como se exaltando e buscando adoração, incorporando a rebelião humana contra a soberania de Deus. Houve outras tentativas ao longo da história bíblica de poder centralizado. Todos os impérios apresentados em um sonho ao rei Nabucodonosor da Babilônia representam outras tentativas de instituir um governo mundial único. Será que estamos finalmente à beira da chegada do anticristo? Será que a tecnologia avançou a um estágio onde o domínio do anticristo não é apenas provável, mas uma certeza? Será que, com a formação de uniões econômicas e alianças políticas, o mundo está lentamente se deslocando e alinhando-se para o reino do anticristo? Será que os eventos globais atuais estão preparando o terreno e preparando o palco para a emergência do anticristo? Estaremos vivendo nos tempos descritos no livro do Apocalipse?
Será que o que estamos testemunhando é o início das dores, com nação se levantando contra nação e reino contra reino? Estaremos observando o desdobramento da história, a virada das páginas e a chegada do homem do pecado. Será que a crescente aceitação da tecnologia de vigilância, sob o pretexto de segurança e conveniência, está preparando o palco para o olho onividente do domínio do anticristo? Será que a agitação generalizada, desastres naturais, pestilências, guerras e rumores de guerras são as dores de parto que antecedem os tempos do fim? Será que o apelo à unidade global para enfrentar essas crises é, na verdade, um passo em direção ao domínio global do anticristo, profetizado no Apocalipse? Será que as linhas borradas entre poder político, econômico e religioso estão criando o ambiente perfeito para a ascensão do anticristo? Será que o aumento da perseguição aos cristãos e a marginalização dos valores morais tradicionais estão cumprindo as profecias dos últimos dias? Estaremos testemunhando a preparação para a batalha final entre o bem e o mal, como profetizado nas Escrituras? Será que essas observações não são meras coincidências, mas sinais de que estamos de fato vivendo nos tempos do fim, como profetizado em Apocalipse 13? No coração do Apocalipse, em meio às visões reveladas a João, nos encontramos no precipício da compreensão do alcance vasto e sem paralelo do domínio do anticristo. O alcance e poder do anticristo serão como nada que o mundo já viu. Ele superará o poder e alcance de todos os grandes impérios que surgiram e caíram, de Nimrod a Alexandre o Grande. Seu império será maior que o Império Mongol, fundado por Genghis Khan no início do século XIII, e o Império Britânico, que cobriu quase um quarto da área terrestre do mundo. O alcance e controle do anticristo superarão todos esses impérios e seus líderes. Além disso, o Império Romano, que outrora dominou o Mediterrâneo e além, e o Império Otomano, que abrangeu 3 continentes e governou por mais de 6 séculos, empalidecerão em comparação à autoridade exercida pelo anticristo. De fato, o domínio do anticristo eclipsará o alcance global e a influência de cada império que povoa os anais da história, lançando uma sombra sobre o mundo inteiro. Aqui estão 2 versículos no capítulo 13 do livro do Apocalipse que demonstram a amplitude e a propagação do poder do anticristo. Apocalipse 13, verso 7. E foi-lhe concedido fazer guerra aos santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. Apocalipse 13, verso 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Apocalipse 13, verso 7 e 13, verso 16, expõem a realidade de um mundo sob a influência deste formidável governante, conhecido como a besta, que emerge do mar. Esta besta, como previsto, é concedida poder para fazer guerra aos santos e vencê-los, e autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. A gravidade desta autoridade não pode ser superestimada. Ela anuncia um tempo em que o globo inteiro cai sob uma regra singular, um controle centralizado que não conhece limites, onde o mundo será controlado por um homem energizado pelo próprio poder do inferno, onde o mundo será controlado por um homem que é empoderado por Satanás, o caído. A amplitude deste controle é ainda mais enfatizada na exigência arrepiante de Apocalipse 13, verso 16, onde a besta, através de seu profeta, requer que todos, independentemente do status, riqueza ou liberdade, carreguem um sinal na mão direita ou na testa. Isso não é meramente um sinal de lealdade, mas uma ferramenta de controle centralizado sem paralelos. É um sinal eterno de lealdade, um como o qual o mundo nunca viu, um sinal como nenhum outro, um sinal onde aqueles que o aceitam são vistos como almas condenadas, destinadas ao lago de fogo. Por meio deste sinal, a besta,
o anticristo dita a própria capacidade de participar nas transações econômicas mais básicas. Este sinal ditará se você pode comprar ou vender. A mensagem é clara: sem este sinal, não se é apenas ostracizado da sociedade, mas também desprovido dos meios para sobreviver dentro dela. Considere as implicações de tal controle em um mundo já inclinado à centralização, onde moedas digitais e vigilância global insinuam a chegada deste homem do pecado. O cenário apresentado em Apocalipse parece assustadoramente plausível, não apenas plausível, mas de certa forma provável. O regime do anticristo eclipsará qualquer coisa que a humanidade tenha testemunhado, criando um mundo onde cada voz dissidente é silenciada e cada ato de desafio é encontrado com rápida retribuição. Este alcance global não é meramente sobre dominância geográfica, mas uma infiltração abrangente no próprio tecido da sociedade. Ele transcende barreiras sociais, econômicas e políticas, tocando cada vida do maior ao menor, do rico ao pobre, do jovem ao idoso. O domínio do anticristo permeará toda tribo, língua, povo e nação, deixando nenhum canto da terra intocado por sua influência. Tal é a profundidade de seu alcance que ele obriga uma lealdade universal, imposta pelo sinal que dita a participação na sociedade. O controle centralizado exercido através da marca é uma demonstração profunda de poder. Significa não apenas o controle físico sobre os corpos da humanidade, mas uma influência mais profunda e insidiosa sobre seus destinos espirituais. Apocalipse 14, versos 9 e 10. E o terceiro anjo seguiu-os, dizendo com voz alta: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na sua mão, o mesmo beberá do vinho da ira de Deus, que está preparado sem mistura no cálice da sua indignação. E será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. O trecho em Apocalipse 14 indica inequivocamente que aqueles que aceitam esta marca estão abertamente desafiando Deus. Em essência, qualquer um que carrega a marca da besta é condenado. Ao abraçar o símbolo da besta, eles demonstram sua falta de fé. O terceiro anjo revela o destino que aguarda os seguidores da besta. Cada um deles enfrentará a totalidade da ira de Deus. Deus é retratado derramando seu julgamento sem restrição, enchendo o cálice da sua ira até transbordar. O alcance global e o controle centralizado do anticristo servem como um sombrio aviso, lançando uma sombra arrepiante sobre o futuro do mundo. Eles expõem as profundezas a que o mal ascenderá nos últimos dias, manifestando-se através de um líder que busca descaradamente usurpar o lugar de direito de Deus na ordem da criação. Esta realidade iminente evoca um senso de urgência e reflexão solene, compelindo a humanidade a confrontar as implicações marcantes de tal poder sem controle. Nosso mundo contemporâneo se apresenta como um testemunho de conectividade sem precedentes, uma teia intrincada de tecnologia, comércio e comunicação que une nações e povos de maneiras inimagináveis para gerações anteriores. No entanto, é precisamente dentro desta paisagem interconectada que as sementes do reinado do anticristo encontram solo fértil para se enraizar e florescer. O próprio tecido da nossa sociedade global, com suas redes complexas e interdependências, fornece o palco sobre o qual o anticristo orquestrará seu governo tirânico. Nesta era de troca rápida de informações e conectividade sem emendas, o potencial para o controle centralizado estender seu alcance a cada canto do globo é sem precedentes. Em tudo isso, permita-me lembrá-lo: Deus está no controle. Apesar do caos turbilhão do mundo, sua soberania permanece incontestada, e seu plano divino se desenrola com propósito e precisão. Ao longo da história,
Testemunhamos o surgimento e a queda de impérios, o fluxo e refluxo de nações, mas em meio a tudo isso, a mão de Deus guia o curso da humanidade. Desde os dias da antiga Babilônia até o presente, sua providência reina suprema, transcendendo os esquemas dos homens mortais. Considere a história da Torre de Babel, um lembrete vívido do orgulho e desafio da humanidade. Apesar de suas tentativas de centralizar o poder e elevar-se aos céus, Deus interveio, dispersando-os e confundindo sua linguagem. Neste ato, ele demonstrou sua supremacia sobre os desígnios da humanidade, lembrando-nos de que sua vontade prevalecerá. Mesmo agora, enquanto refletimos sobre os sinais dos tempos do fim e contemplamos a ascensão do Anticristo, não devemos sucumbir ao medo ou ao desespero. Pois, embora as forças das trevas possam buscar enredar e enganar, a luz de Deus brilha mais intensamente nos dias mais sombrios. O alcance global e o controle centralizado do Anticristo podem lançar uma sombra sobre o futuro do mundo, mas tenha certeza, a soberania de Deus permanece inabalável. Seu poder supera o de qualquer governante terreno e seus propósitos prevalecerão no final. Deus é o seu protetor. Ao navegarmos por estes tempos incertos, fixemos nossos olhos no Autor e Consumador da nossa fé, confiando em seu amor infalível e fidelidade inabalável. Embora as tempestades possam rugir e os mares possam bramar, estamos firmes na rocha de suas promessas, sabendo que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Tenha coragem e seja encorajado, pois nosso Deus reina supremo, agora e para sempre. Levantemos nossas vozes em louvor e ação de graças, pois Ele sozinho é digno de toda honra e glória. Em sua presença, a paz que ultrapassa todo entendimento e força que nos sustenta através de cada prova e tribulação. Então não tema, queridos amigos, pois o Senhor, seu Deus, está com você onde quer que você vá. Mesmo nas noites mais escuras, sua luz brilha intensamente, guiando-o pelo caminho da retidão e verdade. Confie nele de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, pois ele é fiel e verdadeiro em suas promessas. Em meio às reflexões sobre o fim dos tempos e a ascensão de forças que desafiam a ordem divina, nosso diálogo nos conduziu por um caminho de introspecção profunda e reconhecimento da soberania eterna de Deus. Enquanto contemplamos a vastidão do domínio prometido ao Anticristo e as implicações de um mundo sob tal controle, é essencial recordar o poder inabalável e a presença constante de Deus em nossas vidas. Ele, que orquestra o curso da história e cuja luz penetra as trevas mais densas, nos oferece refúgio, esperança e um amor que supera todas as adversidades. Concluímos, portanto, não com um sentimento de temor, mas com uma renovada certeza de fé. Que cada palavra aqui compartilhada sirva como um lembrete de que, acima de todos os poderes terrenos e espirituais, reina um Deus de justiça, amor e misericórdia. Que possamos nos apoiar nessa verdade, fortalecidos pela promessa de que nenhum mal prevalecerá contra a fundação estabelecida por sua palavra e presença. E hoje, se você está cansado de viver uma vida sem Cristo, quero lhe fazer um amoroso convite. Inicie uma nova vida apenas com uma pequena atitude que pode transformar sua vida para todo o sempre. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.